No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um método que eu utilizei para ser aprovado 5 vezes em concursos do TRT, para técnico, analista e oficial de justiça. Basicamente, eu vou te explicar como eu faço o estudo da teoria, como que eu faço testes e procuro memorizar o conteúdo e como que eu aplico isso em forma de simulados. Vem comigo! Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo ao canal Você Aprovado, o canal que vai te ajudar a estudar em alto desempenho. Eu me chamo Leandro Rainer, sou analista judiciário do TRT e mentor de estudos para concurso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Isso vai sinalizar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e vai ajudar muito no crescimento do canal. Se você não sabe exatamente como tornar o seu estudo mais eficiente, se você não consegue ter uma visão geral do seu desempenho para identificar em que fase, em que momento do estudo você se encontra, esse vídeo aqui vai te ajudar. Eu vou te mostrar as premissas que eu utilizei para guiar o meu estudo, para entender em que fase eu me encontrava e para ter maior rendimento e conseguir cumprir tudo o que precisava dentro do tempo que era necessário para a aprovação. Existe um passo anterior a você entrar nessa fase que eu vou explicar aqui no vídeo, que é montar um cronograma de estudos, e para isso eu vou deixar um vídeo aqui no card para que você entenda de que forma montar um bom cronograma de estudos, e aí finalmente passar para esse momento que a gente vai trabalhar aqui no vídeo, que é, de fato, você sentar e estudar de uma forma que seja mais eficiente. Durante o seu processo de estudo, você precisa passar por 4 fases. A primeira delas, o estudo da teoria, a parte da prática, a memorização e o teste. Essas são as 4 fases que obrigatoriamente você precisa percorrer, e eu vou explicar cada uma delas aqui. Na primeira fase, que é o estudo da teoria, você tem um grande objetivo, que é não perder tempo com detalhes. Você precisa conhecer o principal daquele assunto, as ideias, a lógica, os conceitos por trás daquela matéria e seguir em frente. Bom, eu vou falar de um exemplo que eu costumo utilizar nas mentorias e que ilustra bem o que é esse passo a passo, o que é cada uma dessas fases no estudo. Imagina, por exemplo, que você recebeu uma missão de abrir uma trilha na mata. Você precisa abrir uma trilha, essa trilha tem aproximadamente 1 quilômetro e o destino dela é uma praia paradisíaca. Você tem 6 meses até o verão para conseguir abrir totalmente essa trilha. Passados 2 meses de trabalho, você conseguiu abrir 100 metros de trilha. A trilha está perfeitinha, está tudo certo. Tem todas as direções certinhas, tem escadas onde alguém poderia tropeçar e se machucar, mas concorda comigo que passados 2 meses você andou apenas 100 metros, você andou apenas 10% daquele trajeto que precisa andar, e que agora em 4 meses restam ainda 900 metros de trilha para ser aberta na mata. Acontece que ao mesmo tempo tem um cara que mora lá do outro lado do morro, e esse cara ele decidiu abrir uma trilha. A trilha dele tá barrenta, tá feia, tá cheia de arbustos, cheia de pontos em que a pessoa poderia resbalar, cair, se machucar, mas nesse mesmo tempo ele já trilhou quase que metade do caminho. E aí, meu irmão, quem tu acha que no verão vai sentar na beira da praia e tomar uma aguinha de coco? Você que tá fazendo a sua trilha perfeitinha, cheia de detalhes, ou o cara que mesmo com uma trilha ruim, mesmo pulando alguns pontos, ficando mal feito um ou outro ponto aqui, ele tá conseguindo avançar. Quando eu falo do estudo da teoria, eu gosto de pensar dessa forma, porque o importante é você nesse momento conseguir avançar, você conseguir enfrentar o máximo de matérias possíveis, entender a lógica por trás dela, mas não se apegar aos detalhes. O erro que quase todo estudante comete é de já no primeiro estudo ele querer ter 100% do domínio do conteúdo. E aí o que acontece é que você fica num eterno ciclo de aperfeiçoamento daquele conteúdo. Você talvez gaste mais tempo revisando do que avançando no conteúdo. E não me entenda mal, não estou dizendo que você não deve revisar. Você deve sim revisar, mas essa não pode ser a principal tarefa. Não pode ser a tarefa que demanda a maior quantidade do seu tempo de estudo. E normalmente isso é o que acontece quando você tenta utilizar as revisões com base na curva do esquecimento. Você quer fazer revisões de 1, de 7, de 15, de 30, de 60, 90, 120 dias, e aí em pouco tempo, provavelmente em 60 dias, você está mais revisando do que estudando. Não é esse o objetivo na primeira fase. O primeiro objetivo tem que ser, avança no conteúdo, domina ele por completo. No momento que você conhecer por completo todo o seu conteúdo, você consegue identificar quais são os seus pontos mais fracos e retornar neles. E concomitantemente ao estudo da teoria, você precisa já ter a prática. Ou seja, desde o seu primeiro dia de estudo você já precisa estar praticando. Porque é a partir disso que você vai conseguir identificar os principais pontos de dificuldades. A prática ela te ajuda muito na fixação do conteúdo e também te permite entender de que forma que a prova vai te cobrar aquele determinado conteúdo. Entende que a prática, ela, analogicamente falando, seria você percorrer a trilha, percorrer o trecho da trilha que você já abriu. Assim você consegue identificar quais pontos precisam de um reforço e já, de uma certa forma, vai conseguindo fixar melhor aquele trajeto. As evidências científicas elas mostram
que é com a prática que conseguimos fixar um conteúdo e manter ele por um bom tempo na nossa memória. A gente consegue jogar aquele conteúdo para a nossa memória de longo prazo e manter aquilo ali por um bom tempo, o que é necessário para o estudante de concursos. A terceira fase do estudo é a parte da memorização, do aperfeiçoamento. É semelhante a você dar o acabamento na trilha. Pensa como se fosse aquele cara que conseguiu, digamos, em 4 meses ele conseguiu chegar ao final da trilha, ele conseguiu transpor todo o caminho de 1 quilômetro que ele precisava transpor. Agora ele ainda tem 2 meses para ir aperfeiçoando a trilha dele. Ele vai identificar quais são os trechos mais complicados e do pior para o melhor trecho, ele vai começar a trabalhar para tornar a trilha bem acabada. Isso não é um pouquinho lógico? Acontece que nos estudos o que o pessoal faz é exatamente o contrário disso. Às vezes o cara ele é apaixonado pelo estudo de, vamos supor, direito penal. Ele às vezes já está acertando 90% das questões em direito penal, mas ele segue dando ênfase naquela matéria. Porque é confortável, é bom. Você estudar aquilo que você gosta, você se sente bem, alimenta o teu ego, mas de repente ali no estudo de português o cara está acertando abaixo de 50%. Eu falo que a fase de memorização ela é o aperfeiçoamento, porque depois que você já conhece todos os pontos do seu edital, ainda que de uma forma mais sumária, mais fraca, você consegue identificar em quais você está pior, e é lá, nesse ponto, que está o teu maior potencial de ganho. No momento que você identificou, você volta nele, faz revisão, faz questões, usa flashcards, mapas mentais, resumos, a ferramenta que você melhor se adaptar, mas você reforça aquele conteúdo, consegue aumentar a tua nota em geral. Você usa as técnicas disponíveis para memorizar e aperfeiçoar aquele ponto. Bom, e a nossa quarta fase é a fase de teste. Digamos que a gente concluiu nossa trilha, tá tudo certinho, já reforçamos todos os pontos que eram necessários reforçar, a gente resolve convidar os amigos e apresentar a famosa praia. Acontece que no dia dá um temporal e você acaba se perdendo na trilha, ou você torce o tornozelo, tropeça numa escada onde já havia passado uma série de vezes. Concorda que esses são alguns acidentes que podem acontecer com qualquer pessoa. Por isso é importante que antes da prova final, você realize testes, você simule aquele momento. Essa é a importância dos simulados na sua preparação para concurso público. Uma das histórias mais repetidas que se tem em concurso é do cara que se perde no tempo de prova. Isso aconteceu comigo 2 vezes durante a minha preparação. Quando eu fui fazer o concurso do TRT-12, eu já havia conquistado as 5 aprovações que eu conquistei em TRT, estava num nível muito bom de estudo, mas talvez eu tenha subestimado aquela prova. Acabei não fazendo simulados. A prova ela tinha uma pequena diferença, ela não era redação, ela passou a ser prova discursiva, que eram 2 respostas de perguntas dentro das matérias específicas do concurso. E aí o que aconteceu foi que eu me perdi no tempo da prova. Quando isso aconteceu, fiquei nervoso para conseguir responder as questões objetivas, o resultado foi um fracasso total. Eu poderia talvez ter prevenido de sofrer esse revés se tivesse simulado mais vezes aquela prova. Por isso eu te falo que o simulado é uma ferramenta importantíssima. Porque além de te ajudar muito a entender o teu nível de estudos e fazer você direcionar para aqueles pontos principais, o simulado ele evita muitas vezes o imprevisível. É no simulado que você vai conseguir analisar detalhes que durante o estudo você não percebe. Detalhes como o tempo de prova, como o cansaço na mão na hora de redigir. Coisas desse tipo afetam, mas que você só percebe no momento que ou você está fazendo a prova ou que você está simulando ela. Outro ponto, o cansaço mental que você tem após 3 horas de prova, por exemplo, é completamente diferente de quando você recém começou os seus estudos. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas fazem as questões apenas naquele momento que estão descansadas, mas não levam em consideração fazer questões depois de 3 horas, depois de 4 horas de estudo. No resumo do nosso vídeo, o estudo da teoria ele precisa ser rápido e acompanhado da prática, de forma que você consiga identificar os principais pontos do seu conteúdo. Depois você passa para a parte de memorização, onde você vai estar retornando nos pontos do seu edital que te apresentaram maior dificuldades e que você tem um maior déficit. Por último, você simula o dia da prova. Isso vai te proporcionar direcionamento no estudo, percebendo quais os pontos que estão mais defasados, e também vai te preparar para o que é imprevisível, para que você não seja surpreendido no momento da prova. Legal? E galera, vocês conseguiram entender a ideia por trás dessas 4 fases do estudo? Basicamente, esse foi o método que eu utilizei para conseguir minhas aprovações em concurso de TRT, sempre utilizando dessas premissas. Óbvio, procurei aqui no vídeo não entrar em maiores detalhes, como periodicidade de revisões, estudo por PDF ou videoaula. Isso são assuntos que eu vou estar tratando nos próximos vídeos aqui do canal. Mas eu preciso nesse momento que você entenda a lógica. O que é mais importante em cada momento. E assim você consiga direcionar o seu estudo da melhor forma possível. E agora eu quero saber de ti. Em qual dessas fases do estudo você se encontra? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E galera, nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, Leandro Rainer. Tô sempre compartilhando conteúdos para um estudo de alto desempenho. E é isso, eu agradeço a atenção
e até a próxima. Valeu!